pedidos é a lei de racismo ser ampliada para poder englobar a LGBTfobia. Isso não causará confusão no que é uma coisa ou outra? Como você acha que vai ser o resultado da votação? Que Deus me livre isso aconteça, mas se caso não for aprovada a criminalização, existe alguma forma de recorrer? Ei galera, tudo bem com vocês? Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Olha quem tá aqui. Essa pessoa que fez aquele discurso que a gente tem vontade de chorar e falou na frente do STF tudo que parecia que tava entalado assim na nossa garganta, né? Paulo Iotti, que honra te receber aqui. Obrigado, querido. Um grande prazer estar aqui. Eu já sabia que você era foda, mas depois do discurso no STF, é sério. A gente vai responder não, né? Ele vai responder. Dúvidas que vocês mandaram pelo Instagram do canal sobre essa história da criminalização da homofobia, porque as pessoas estão com muitas dúvidas e ninguém melhor do que você pra responder. A gente tem o STF que aprovou o casamento homoafetivo, aprovou direitos pra trans. Você acha que isso torna mais favorável que a criminalização seja aprovada ou não? Olha, o STF ele tem se mostrado muito aliado das minorias sexuais e de gênero. Graças a Deus que dependesse do nosso Congresso ia ser bem difícil. Exato. Não, a gente tem que saber diferenciar. O Supremo está maravilhoso para proteger minorias e grupos vulneráveis. Então, para combater a discriminação, o Supremo, pelo menos desde essa década, que ele reconheceu a união homoafetiva, a constitucionalidade de cotas raciais. Você estava envolvido também na história da união homoafetiva, né? Sim, eu fui um dos 7 advogados que falou a favor, né? Mas ok, a gente tem esse STF que normalmente está a favor das minorias, mas atualmente a gente tem um executivo liderado por uma direita extremamente conservadora. Você acha que isso pode influir no resultado? Que o STF pode, talvez, para agradar esse governo? Eu entendo que com o Bolsonaro a questão se agravou um pouco, mas, na verdade, assim, direito não é política, ponto número 1, pelo menos não deve ser. Mas, assim, se você quer argumentar sobre um viés político, eu até acho que o governo Bolsonaro pode até ajudar o Supremo a nos defender. Vamos reiterar, o judiciário ele tem uma função, a gente fala, contra-majoritária. Ele tem que garantir os direitos humanos, mesmo contra a vontade da maioria. Esse na teoria jurídica. Só para traduzir, a Constituição diz que todos somos iguais. Muita gente que é contra a criminalização diz que somos todos iguais, violência já é crime. Só que se todos fôssemos iguais, uma trans não teria expectativa de vida de 35 anos, como 70 e poucos do resto da população. Eu não seria agredido só de dar mão pro meu namorado na rua como um heterossexual não é agredido. Então assim, para que a gente seja realmente igual, a gente precisa dessa criminalização. Fora que você já tem criminalização de várias outras minorias, né? Se é crime discriminar por motivo de religião, por que não vai ser crime discriminar por orientação sexual e identidade de gênero? Então, pagar imposto eles não querem, né? Aí não são iguais perante a lei, né? Logo depois da eleição do Bolsonaro, o ministro Barroso, que sempre foi um grande aliado nosso, inclusive, ele foi advogado lá no julgamento da União Afetiva em 2011, falou na sua voz. Ele falou, olha, o Supremo está dividido em muitos temas, mas para proteger minoria, como negros, mulheres, gays, trans, a gente está unido. E o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre, disse a mesma coisa, que para proteger minoria, tudo bem, o Supremo deu um bom indício na época. Quando a Carmen Lúcia deu uma liminar, e o Supremo, por unanimidade, na semana seguinte confirmou, proibindo o policial de invadir faculdade para censurar pesquisa acadêmica. Né? Foi agora. Foi logo depois da eleição. Sim. Então, claro que eu descrevi de uma maneira já crítica, mas o Supremo, eu acho que ele tem se valido, garantido a não discriminação. É engraçado, né, que ali tinha faixa contra o fascismo, e as pessoas achavam que era faixa contra o Bolsonaro. Tipo, ou seja, meio que elas assumiam, né, que ele é fascista. O povo da direita tinha que falar pra eles, amigo, assim, não dá pra te defender. A gente só tá falando contra fascismo, contra machismo, contra homofobia, a gente não tem culpa. É o famoso, eu não tenho culpa se a máscara serviu. Né? Exatamente. Emerson Cadice, ele falou, como você acha que vai ser o resultado da votação? Difícil, né? Olha, a futurologia, o poder do terceiro olho é meio falho, né? Mas assim, eu tenho esperança que a gente vai ganhar o Supremo entender a homotransfobia, a LGBTfobia como racismo. Então, o Supremo falou que racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, em 2003, então... se esse é o conceito constitucional de racismo, eu acredito que seja, então não precisa legislar. Significa você interpretar a lei, que é a competência do Supremo, do Judiciário. Eu conto com 6 votos. Não me espanta ter um ou outro a mais, mas o ministro Celso de Mello, eu não vou especular da nós, mas assim, o ministro Celso ele deu umas boas dicas. Por exemplo, quando ele voltou do intervalo, depois de me citar, ele identificou a discriminação homotransfóbica como racista. E ele declarou o dever constitucional do Congresso criminalizar a LGBTfobia com base
no dispositivo da Constituição que manda criminalizar o racismo. Assim, eu conto talvez um 6-5, 7-4 a nosso favor. Eu tô tão nervoso. Mas assim, Pedro, uma coisa a gente vai ganhar, não tenho dúvida. O Supremo vai falar que o Congresso tem a obrigação de criminalizar a LGBTfobia e vai dar uma bronca violenta. A ideia é essa, o Supremo falar, Congresso, cria a lei. Então, mas assim, por exemplo, no Brasil isso não tem funcionado. A gente tem, então, porque a gente tem o casamento homoafetivo garantido pelo STF, mas até hoje o Congresso não se mobilizou para colocar o casamento na lei. Não só o casamento. Em 2007, o Supremo regulamentou a greve do Serviço Público Civil, que a Constituição também exige lei, e até hoje o Congresso não criou a lei. Então, e o Supremo está conclamando o Congresso a criar essa lei desde os anos 90. Que lei que o Congresso cria, gente? Que saco? Que não faz nada aí. Então, falando sobre essa questão aqui de igualar a homofobia ao racismo, tem um tal de Mad Fantasy, que ele falou, pelo que entendi, um dos pedidos é a lei de racismo ser ampliada para poder englobar a LGBTfobia. Isso não causará confusão no que é uma coisa ou outra, sem falar que a lei de racismo não fala nada de agressões físicas, assassinatos, lesão corporal. De novo, violência física, assassinato, lesão corporal vai continuar sendo punido pelo Código Penal. Quando ele fala, vai confundir uma coisa na outra, ele acha que homofobia e transfobia são uma coisa e racismo é outra. Não. Racismo, segundo o Supremo Tribunal Federal, é a inferiorização de um grupo social sobre outro. Para a literatura negra antirracismo, que eu citei também, a raça é um dispositivo de poder que visa criar privilégios de um grupo dominante em relações de poder e inferiorizar um grupo dominado a partir de estereótipos negativos do inferiorizado e você naturalizando como único natural o grupo dominante. Então, a homotransfobia se enquadra neste conceito de racismo. E tanto não confunde, as pessoas acham que a lei antirracismo pune só a discriminação contra negros. Sim. Não, ela fala, vamos tirar que raça e cor estão em palavras diferentes. Ela fala em cor, etnia, procedência nacional e religião. Então, discriminar índio, discriminar religioso, discriminar estrangeiro é racismo. Você reconhecer outros critérios não vai menosprezar, não vai diminuir a proteção, a repressão, não vai diminuir a proteção a negros, a repressão, a discriminação contra negros. Vai só garantir que isso seja também reprimida, a discriminação, no caso, a população LGBTI. Tem um outro cara aqui que ele falou um negócio, eu tenho até medo de falar, sabe se falar coisa ruim atrair? Eu não tenho uma madeira para eu bater? Não, tem ali, ó. Muito bom. Que Deus me livre isso aconteça, mas se caso não for aprovada a criminalização, existe alguma forma de recorrer? Olha, o Supremo é a instância única. Tem um recurso para o próprio Supremo para ele esclarecer dúvidas, mas é muito raro isso mudar. Se a gente perder, é assim, eu acho que a gente vai ganhar pelo menos, o Supremo fala que o Congresso tem que criminalizar, então vai ser uma vitória de qualquer jeito. Mas o Supremo pode obrigar o Congresso a criminalizar? Não, mas ele conclama. Mas então... Ele constrange. Constrange, mas assim, a princípio seria só denunciar o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E seria um próximo passo caso dê negativo. Caso dê negativo. Mas, de novo, a gente vai ganhar o Supremo declarar no juridiquês a mora inconstitucional. Sabe mora de boleto? É a mesma coisa. Você tem a obrigação de criar lei. Eu acho que é muito difícil do Supremo justificar o porquê o porquê uma discriminação pode ser tolerada. Você não tem que tolerar nenhum tipo de discriminação. Mas a questão não é essa. A questão ele vai falar que não pode tolerar. Sim. Mas como é direito penal, ele pode entender que só o Congresso cabe criar a lei. O juiz só pune criminalmente o que a lei já estabeleceu. É um dogma no direito penal. A questão é que nesse caso, se a Constituição manda criar uma lei e o Congresso não cria, quer dizer, a Constituição não serve para nada, esse é o problema. Então o Supremo regulamenta provisoriamente. No penal é mais difícil. Mas essa é a tese que o Ministério rejeitou. E assustou muita gente. Ele falou que o Supremo não vai legislar. Mas sim, mas ele pode mesmo assim reconhecer como racismo, já que isso não supõe legislar, que é o que eu acho que vai acontecer. É muito pouco provável que dê não, mas existe a possibilidade, que eu ouvi a Marina Ganzaroli falando, sobre pedir vistas. O que é isso? Se um dos ministros não votar nem sim nem não e ele pedir vista. Pedir vista é um ministro falando que ele precisa estudar mais o caso, ele está em dúvidas e ele precisa refletir um pouco mais. O regimento interno do Supremo até prevê um prazo para isso, se não me engano são 2 semanas, mas os ministros muitas vezes respeitam o prazo e não acontece nada. Então, como está sendo especulado, não vou falar quem, mas como a imprensa está especulando que um ministro pode pedir vista e a bancada evangélica, vulgo fundamentalista, saiu com essa certeza de que isso ia acontecer, na minha fala eu falei, olha, está sendo especulado isso, mas por favor, não se peça a vista. É um tema urgente, importante, mas aí eu falei, se isso acontecer, a lei me garante essa prerrogativa como advogado, eu subo na tribuna de novo e peço medida cautelar, quer dizer, traduzindo, eu peço para o Supremo antecipar algumas coisas.
falar que a homotransfobia agrava os crimes. Tá matando gente todo dia e vai Isso. ficar esperando e deixando gente morrer. Agrava os crimes em geral, e o ministro Celso, que é o decano, é o do mês mais erudito do Supremo, junto com o Barroso, mas enfim, o Gilmar, então a gente vai ter um voto maravilhoso no nosso favor, já vou pedir para considerarem racismo, porque se eu entro com uma nova ação e peço liminar, um juiz pode dar a liminar. E eu escrevi um artigo no Justificando hoje, eu falei, se pedir vista, eu pedir cautelar e não me derem, eu entro com outra ação. Mas vem cá, essa vista é no máximo 15 dias? Se a memória não me trai, é no máximo um mês. Então, Mas que adianta? Porque assim, só vai adiar o resultado, a vista. Assim, a gente tem um problema. Por exemplo, o ministro Luiz Fux está com vista do processo de banheiro por transexual há 3 anos e meio. Ele foi no final de 2015 que eu fiz sustentação oral nesse caso também. Tem 2 votos a nosso favor, ele pediu vista e até hoje está lá. Ou seja, muito mais do que 15 dias, um mês. Então, eu ironizei na tribuna falando, então tudo que não pode acontecer é virar o que o ministro Marco Aurélio chama, criticando isso, de perdido de vista. O ministro deu um sorriso para mim, porque ele fala isso. Sim. Os ministros têm que entender que eu acompanho eles, eu leio os livros deles, então eu brinco, né, Pedro? Aqui entre nós, eu vou falar para o Supremo, Excelências, eu tenho um problema, eu li o livro e os votos de Vossas Excelências, eu acreditei naquelas coisas muito bonitas, de garantir os direitos humanos contra paixões das maiorias, então eu quero que isso se aplique aqui. Maravilhoso, gente, a pessoa certa para estar lá, graças a Deus você existe. Se conseguirmos, quais os procedimentos a pessoa ofendida tem que realizar para processar alguém por discriminação homofóbica, transfóbica, caso seja aprovada a criminalização? Você acha que a violência e o número de mortos da comunidade LGBT por ano vai diminuir? Caso o STF apenas defina um prazo para votação no Congresso e essa votação for positiva pela criminalização, o presidente pode vetar essa lei? Bolsonaro pode falar não vamos...